Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui um comentário e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje, eu vou ensinar mais um ponto maravilhoso. É o ponto alvéolo. Super lindo, como vocês estão vendo, diferente e vai dar um efeito incrível em qualquer peça de crochê. Do lado direito ele fica assim, do lado avesso ele fica também muito lindo. Lindo demais, né? Vamos fazer? Para fazer essa amostrinha de pontos, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color da Círculo, o 6 na cor Netuno. E vou utilizar uma agulha para crochê 4 milímetros. Para essa amostrinha, eu vou fazer 22 correntinhas. Quando você quiser fazer o seu trabalho com esse ponto, você vai ter que fazer correntes pares, tá? Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer 22 correntinhas. 1, 2, 3... Feito aqui as 22 correntes, eu vou pular a primeira correntinha, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa argolinha que está na minha agulha, eu não conto como corrente, tá? Então, pulo a primeira corrente, na segunda, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Então, sobre cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar ao final desse cordão de correntes. Finalizando a primeira carreira, na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E aqui eu fiquei com um total de 21 pontos baixos. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. A segunda carreira eu vou fazer todinha em pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu vou fazer meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui eu fiquei com um total de 21 pontos baixos, a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, porque eu não fiz aumento nenhum. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a terceira carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo que eu acabei de fazer, ele corresponde a esse primeiro ponto baixo da primeira carreira, tá? Agora, ó, eu vou colocar a agulha no segundo ponto baixo da primeira carreira, bem no pezinho, ó, do ponto baixo, tá? Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, que eu quero um ponto baixo mais alongado, tá? Laço e puxo esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo normal. Ó, aqui eu fiz um ponto baixo, aqui eu vou pular um ponto baixo da primeira carreira e vou colocar a agulha no próximo ponto baixo, tá? Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha para ficar um ponto baixo mais alongado. Laço e puxo esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. Ó, automaticamente ele já cobre o ponto baixo aqui da segunda carreira, tá? Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo normal. Aqui na primeira carreira eu pulo um ponto baixo, vou no próximo, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço aqui o ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base aqui da primeira carreira, no próximo, coloco a agulha, laço,
puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo normal. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo, tá bom? Finalizando a terceira carreira, agora eu vou fazer um ponto baixo para finalizar essa carreira. Um ponto baixo normal. Ó, e aqui eu fiquei com um ponto baixo, né, normal. A mesma coisa que eu fiquei aqui com o início, com um ponto baixo normal, tá? E o trabalho vai ficando assim. Lindo, né? Agora eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho. Esse lado aqui vai ser o lado direito do trabalho, tá? E esse outro lado aqui vai ser o lado do avesso, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui nesse primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu vou fazer outro ponto baixo. Ó, esse segundo ponto baixo que eu fiz fica bem no meio desse Vzinho aqui, tá? Dá pra ver bem? Ó. Agora eu vou colocar a agulha, ó. Aqui tem um Vzinho, aqui tem outro Vzinho, né? Então, eu vou colocar a agulha, ó, nessa alcinha aqui desse Vzinho, tá? A alcinha do lado esquerdo. E vou colocar também a agulha embaixo, ó, dessa alcinha aqui do lado direito desse outro Vzinho. Ó, bem assim, dá pra ver certinho. Agora, eu laço, puxo esse fio, passando por dentro dessas 2 alcinhas, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo, ó. Ó, e fica assim. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Ó, aqui novamente ficou o ponto baixo no meio desse Vzinho aqui, tá? Agora, eu coloco a agulha, ó, por baixo dessa alcinha aqui, desse Vzinho, né? Que é do lado esquerdo, e essa alcinha aqui do lado direito. Laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Ó, novamente o ponto baixo ficou no meio do Vzinho, dá pra ver bem certinho, né? Agora eu vou colocar, ó, embaixo dessa alcinha desse Vzinho aqui e dessa outra alcinha desse outro Vzinho aqui, bem assim. Laço e puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Novamente, pego essa alcinha aqui, ó, não esquecendo, ó, esse ponto baixo ficou no meio do Vzinho, dá pra ver, né, ó. Coloco a agulha nessa alcinha desse Vzinho, coloco por baixo da alcinha do outro Vzinho, laço e puxo o fio aqui pra cima. E faço aqui um ponto baixo. E no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. E vai ficando assim. Olha que lindo que tá ficando. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto baixo e agora eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha do Vzinho e nessa outra alcinha aqui do outro Vzinho. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E agora eu vou finalizar com 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Aqui eu faço um ponto baixo e aqui eu faço o segundo ponto baixo. Então, aqui no final eu tenho 2 pontos baixos, da mesma forma que eu iniciei, com 2 pontos baixos, tá? Vamos para a próxima carreira. Eu vou para a quinta carreira, vou virar o trabalho, esse lado aqui é o lado do avesso. Quando eu fiz a terceira carreira, eu iniciei com um ponto baixo, depois eu fiz um ponto baixo mais alongado. Depois eu fiz um ponto baixo, depois um ponto baixo mais alongado. E assim eu fui fazendo por toda a carreira. Então, quando eu for trabalhar do lado do avesso, ora eu começo com um ponto baixo normal e depois um ponto baixo mais alongado.
E assim eu vou fazendo por toda a carreira. E ora eu começo com um ponto baixo mais alongado. E depois eu faço um ponto baixo. E assim eu vou revezando entre um ponto e outro por toda a carreira, tá? Isso do lado do avesso, tá? Então, aqui, ó, eu vou iniciar com um ponto baixo mais alongado. Quando eu retornar para fazer a carreira do lado do avesso, eu vou começar fazendo um ponto baixo normal e depois um ponto baixo mais alongado, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar a agulha na terceira carreira, tá? No pezinho do ponto baixo da terceira carreira. Então, aqui eu vou contar a primeira carreira aqui, a segunda carreira aqui e a terceira carreira aqui. Então, vou colocar a agulha no pezinho da terceira carreira. Deixa eu virar aqui, que tá meio viradinho. Então, aqui, ó, é a terceira carreira, vou colocar a agulha no pezinho da terceira carreira, laço, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha, porque eu quero com as perninhas bem alongadas, e faço aqui um ponto baixo. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo normal. E agora eu vou fazer um ponto baixo mais alongado na terceira carreira, no pezinho, né, do ponto baixo da terceira carreira. E esse ponto baixo alongado, ele vai ficar entre um ponto baixo alongado e outro, tá? Então, coloco a agulha bem aqui, ó, no pezinho do ponto baixo da terceira carreira, ó, e vai lá pra trás. E eu olho onde foi a agulha, porque ela tem que ficar bem nessa posição aqui, ó, no meio desse telhadinho aqui, tá? Ó, um fiozinho pra cada lado, bem aqui no meinho desses dois fios, tá? Agora, eu laço, laço e puxo o fio aqui pra cima. E faço aqui um ponto baixo mais alongado, tá? No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Agora, eu vou colocar a agulha no pezinho do ponto baixo da terceira carreira, entre um ponto baixo alongado e outro. Então, coloco a agulha aqui, ó, viro lá pra trás, vejo, ó, se tá no meio do telhadinho, porque tem que ficar, tá? Não pode sair fora, ó, como tá o outro ladinho aqui, tá? Ó, dá pra ver certinho? Dá, né? Então, laço e puxo o fio aqui pra cima. E faço outro ponto baixo mais alongado. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Coloco a agulha novamente na terceira carreira, entre um ponto baixo alongado e outro. Bem aqui. Viro lá pra trás, vejo se tá bem no meinho, tá no meinho. Então, laço e puxo o fio aqui pra cima. E faço um ponto baixo mais alongado. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo normal. Coloco a agulha, ó, na terceira carreira, no pezinho do ponto baixo, entre um ponto baixo alongado e outro. Viro lá pra trás, vejo se tá bem no meinho. No começo a gente tem que olhar mais, tá? Depois a gente já pega o hábito de fazer certinho e aí não precisa mais olhar, tá? A gente já pega a prática, né? Ó, e aqui eu faço outro ponto baixo alongado. E assim eu vou fazendo por toda a carreira. Se tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo, tá bom? Finalizando a quinta carreira, aqui eu fiz um ponto baixo mais alongado. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E agora, nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo mais alongado para ficar como no início, né? Porque eu já iniciei com um ponto baixo mais alongado. Então, coloco aqui na terceira carreira, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo mais alongado. E assim eu finalizo a quinta carreira. Eu vou pra sexta carreira, vou virar o trabalho. Esse lado aqui é o lado direito, tá? Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo, tá? Lembra que aqui na quarta carreira do lado direito, né? Onde eu peguei uma alcinha de um Vzinho e depois a alcinha do outro Vzinho e fiz um ponto baixo. Lembram? Então, ali eu iniciei com 2 pontos baixos, tá? Aqui eu vou iniciar com um ponto baixo, tá bom? Então, a regra vai ser assim, do lado direito, tá? Não esquecendo que essa regra é pro lado direito. Ora, eu inicio com 2 pontos baixos, tá?
E ora eu inicio com um ponto baixo, tá? Ó, no caso aqui na carreira do lado direito, eu iniciei com 2 pontos baixos. Agora do lado direito eu inicio com um ponto baixo. Na próxima carreira do lado direito, eu vou iniciar com 2 pontos baixos, porque nessa aqui eu iniciei com um ponto baixo. E assim eu vou revezando, tá bom? Isso é pro lado direito, não esquecendo, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar agora a agulha nessa alcinha aqui desse Vzinho e nessa outra alcinha do Vzinho, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Deixa eu ajeitar aqui o fio. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Coloco a agulha nessa alcinha aqui do Vzinho, nessa outra alcinha do Vzinho, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Coloco a agulha nessa alcinha aqui do Vzinho, nessa outra alcinha assim, aqui, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E olha como é que tá ficando lindo. Lindo demais, né? Coloco aqui, nesse Vzinho, na alcinha, né? Desse Vzinho, nessa outra alcinha aqui, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E aqui eu faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 6ª carreira, faço aqui um ponto baixo e nesse último ponto finalizo aqui com um ponto baixo, a mesma coisa que eu iniciei. Vamos para a próxima etapa. Agora eu vou para a 7ª carreira, vou virar o trabalho, esse lado aqui é o lado do avesso, tá? Lembram que na última carreira do lado do avesso, eu iniciei fazendo um ponto baixo mais alongado. Então, nessa carreira aqui eu começo fazendo um ponto baixo normal, tá? E agora, ó, eu vou colocar a agulha na carreira anterior a essa aqui, ó, tá? Ó, embaixo da carreira anterior, ó, bem nesse ponto baixo aqui, ó. E esse ponto baixo, ele fica entre um ponto baixo alongado e outro, tá? Bem aqui, ó. Então, essa aqui é a carreira anterior, fica abaixo, tá? Ó, bem no pezinho do ponto baixo. Ó, vejo lá atrás, ó, saiu um pouquinho, não pode, tá? Ó, tem que ficar aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo mais alongado. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo normal. Ó, venho na carreira, ó, bem no ponto baixo da carreira anterior, ó, bem aqui, entre um ponto baixo alongado e outro. Coloco a agulha bem no pezinho do ponto baixo, ó, viro lá pra trás, saiu certinho. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 7ª carreira, aqui eu vou fazer um ponto alongado, um ponto baixo alongado. E aqui vou fazer um ponto baixo. Como no início, né, que eu fiz um ponto baixo normal. E assim eu finalizo a 7ª carreira. Agora eu vou para a 8ª carreira. Vou virar o trabalho. Esse lado aqui é o lado direito. Na última carreira que eu trabalhei no lado direito, eu iniciei com um ponto baixo só, tá? Então, agora eu vou iniciar com 2 pontos baixos, porque essa aqui é o lado direito, tá? Então, um ponto baixo, no próximo ponto de base, o segundo ponto baixo. E o ponto baixo fica bem no meinho aqui, tá? Agora, eu vou pegar essa alcinha desse Vzinho e essa outra alcinha aqui desse outro Vzinho. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Pego essa outra alcinha aqui desse Vzinho e essa outra alcinha aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Coloco a agulha por baixo dessa outra alcinha do Vzinho e essa outra alcinha aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima
e faço um ponto baixo. E no próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Aqui finalizando a 8ª carreira com 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Como no início, né? Que eu iniciei com 2 pontos baixos. E aqui eu termino então a 8ª carreira. Eu vou para a 9ª carreira, vou virar o trabalho. Esse lado aqui é o lado do avesso. A última carreira que eu fiz do lado do avesso, eu iniciei com um ponto baixo e depois eu fiz um ponto baixo alongado. Então, agora eu vou começar com um ponto baixo alongado. Então, coloco a agulha aqui, ó. Aqui é a carreira anterior. Abaixo da carreira anterior, ó, tem outra carreira. Bem nessa carreira, no pezinho do ponto baixo. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo alongado. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Entre um ponto baixo alongado e outro, faço um ponto baixo alongado, bem aqui, ó. Dá pra ver certinho, ó. E tem que olhar lá atrás, não pode esquecer, tá? Depois com a prática a gente não precisa mais, mas no início precisa, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixo alongado. Só dar uma viradinha aqui. Aqui eu faço um ponto baixo. No próximo, ó, coloco a agulha lá atrás, dá pra ver, né? Dou uma viradinha aqui, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo alongado. No próximo, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a 9ª carreira, aqui eu fiz um ponto baixo normal e agora eu vou finalizar com um ponto baixo alongado da mesma forma que eu iniciei, tá? Então, coloco aqui, ó, bem aqui nesse pontinho, laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo alongado. E assim eu finalizo a 9ª carreira. Agora eu vou para a 10ª carreira, vou virar o trabalho. Esse lado aqui é o lado direito, tá? Da peça. Ó, na última carreira do lado direito, eu iniciei com 2 pontos baixos, tá? Então, agora eu vou iniciar com um ponto baixo. E agora eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha e da outra alcinha do vizinho. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, coloco a agulha por baixo dessa alcinha e por baixo dessa outra alcinha aqui. E faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Coloco a agulha por baixo dessa alcinha, dessa outra alcinha aqui e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazendo por todo o trabalho, tá? A sequência é essa, tá bom? E aqui eu tenho a amostra um pouquinho maior para vocês poderem visualizar melhor o ponto. Aqui, ó, vocês podem finalizar com uma carreira de pontos baixos. Aqui eu acabei não fazendo, mas tem que ser feito, tá? Para ficar um acabamento melhor. Ficou lindo demais, né? Eu amei esse ponto, dá para fazer várias peças com esse ponto, como tapete, gola, cachecol, casaco, blusa, enfim, uma infinidade de peças. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe aqui um comentário, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima.